Então, ele vai falar sobre como os erros fazem parte de todo o processo de aprendizagem do nosso amadurecimento. Se a gente se lembrar disso, talvez seja mais fácil desculpar as falhas que acontecem pelo caminho, as nossas, as dos outros. Vamos ouvir mais uma vez. Ao longo da vida, nós vamos conflitar muito com as pessoas e conosco mesmo, de forma consciente ou inconsciente, o que vai exigir que a gente use o perdão como uma habilidade emocional de viver a vida com um pouco mais de equilíbrio. Senão a gente vai ser muito rígido e não vai se permitir entender que aquilo que a gente reputa como pecado ou como erro tão somente é um processo. Seria, por exemplo, pecado ou erro uma criança que tentando aprender a ler gagueja ou que tentando aprender a andar cai, ou é tão somente um processo? Aprender a ler e ressignificar deste modo a vida facilita muito para que a gente nem talvez tenha que perdoar, porque entendendo como processo, a gente entende que a gente vai cair, vai levantar e é necessário para construir a habilidade. Nas relações, sobretudo em família, perdoar é uma constante, é uma necessidade profunda para que a gente possa viver relações minimamente saudáveis. Sobretudo agora, quando as famílias estão sendo contaminadas por um conflito interno nos grupos do WhatsApp, em que as pessoas brigam por pessoas que nem sabem que elas existem. E que não brigam entre elas, tá? Que o pessoal lá por quem vocês estão brigando tá tudo numa boa e vocês estão brigando com as pessoas que vocês amam. Enfim. Você viu, Rossandro, mais uma vez, a gente voltou num clima ótimo aqui. Nossa sessão de terapia tá funcionando Mas hoje. eu quero firmar um posicionamento, que não é uma questão de não perdoar. É claro que você perdoa quem pegou a sua roupa e principalmente depois que você vira mãe, que a propriedade privada se dissolve no âmbito familiar. Mas a gente precisa pontuar, principalmente para as crianças, porque eu não acho que ninguém deve ter apego com as roupas, mas a gente precisa pedir quando a gente vai pegar as coisas dos outros. A mãe que vai ficar, olá, querido, uma lição para você. Coitados dos meus filhos, que um dia existirão. Se deixar ela ficar falando aqui, ó, vai chegar o seu momento, já vou deixar aqui do seu lado, tá? Pra você saber o que você vai fazer ou não. Vamos ouvir mais uma vez o AfroX, porque a gente sabe que a volta de um ex-presidiário para a sociedade, ela é cheia de desafios, rodeada de preconceito. Não é hora ainda. Ele já cumpriu pena e hoje ele está no processo de ressocialização. Ele fala que essa liberdade está longe de parecer uma segunda chance. A segunda chance para um ex-presidiário no Brasil é utopia. Se um cidadão comum, honesto, não tem muitas vezes uma oportunidade, uma segunda chance, imagine um ex-presidiário, né? Ou um presidiário, né? O presidiário não inspira confiança, né? Todos sempre vão ficar na segunda. Qualquer situação que venha acontecer, você é o primeiro suspeito, né? Um exemplo simples, você é abordado numa blitz policial e ali você tem que falar a realidade, que você passou pela prisão, e aí quando você fala isso, já muda já de figura, né, a situação, né? Ali você já, aquela confiança ali, não se tem a confiança em ex-presidiário, né? Então, o ser humano erra, o Estado também acaba errando, e aí fica na verdade, esse dilema, né? Fica essa situação no qual hoje eu consigo avaliar, entender esse jogo e, de certa forma, né, servindo de exemplos também para vários que ainda estão dentro da prisão e os jovens também que estão iludidos com a vida do crime, né? Nós só vamos mudar através mesmo desses exemplos, né? Nós vamos lutando no dia a dia, mostrando que é possível acreditar na ressocialização, é possível que as pessoas se transformem. Então, esse é o legado do 509E. Então, nós vamos sempre estar mostrando de forma prática, né? De forma prática, que é possível acreditar na recuperação do ser humano, e nós somos exemplo vivo disso. Só os fortes sobrevivem. Fundamental a fala do AfroX, que pontua a complexidade da gente pensar num sistema de acolhimento de egressos do sistema prisional numa sociedade que tem 14 milhões de desempregados. Então, se a gente não consegue falar do acolhimento no mercado de trabalho nem das pessoas que não passaram pelo sistema prisional,
Qual é a complexidade da gente falar das pessoas que passaram por isso? Só que a gente precisa pensar que, se no Brasil nós não temos penas perpétuas, nem temos pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, as pessoas que cumprem pena no nosso sistema prisional voltarão ao convívio social. E se o Estado não se fizer presente nesse sistema de acolhimento dos egressos, outras forças estarão, como, por exemplo, a criminalidade organizada. Então, por mais que seja um assunto complexo, a gente precisa falar sobre isso e precisa falar com dedicação, transparência e honestidade intelectual, porque o problema vai se apresentar, queiramos nós ou não.